uma alegria estar com vocês para refletir e meditar sobre a palavra do Senhor. Eu gostaria que vocês se colocassem de pé nesta hora para nós orarmos ao Senhor, porque dependemos dele para falar aos nossos corações, amém? Oremos. Senhor Deus, nós te louvamos em primeiro lugar, Pai, gratos que estamos aqui, ó Deus, de mais uma vez podermos ouvir a Tua palavra livremente. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor tem falado aos nossos corações, pelo púlpito desta igreja. Obrigado, Pai, por Tua graça sobre nós. Pedimos humildemente, Senhor, que o Senhor venha falar aos nossos corações, que o Senhor venha, Pai, edificar nos nossos corações, fundamento, ó Deus, que glorifique o Teu nome. Que o Teu nome seja exaltado e glorificado e que haja fruto em nós, que Teu Espírito Santo, Pai, esteja trabalhando nos nossos corações e fale conosco nesta noite. Eu te peço assim, em nome do Senhor Jesus. Amém. Aproveitando que os irmãos estão de pé, vamos ler a palavra? Vamos ler a palavra que está em Mateus 15. Como eu receio o tempo, nós vamos ler apenas do 7 ao 9, embora nós tenhamos que tomar como pano de fundo, né, todo o contexto do texto, né? Mas para nós ganharmos tempo, do versículo 7 ao versículo 9, onde está escrito assim: Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: Esse povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Palavra do nosso Senhor, podeis assentar. Hoje nós vamos falar, embora comecemos nesse texto de Mateus, onde Cristo vem trazer aos nossos corações uma palavra que ele resgata lá de Isaías, e ele aplica para aquele momento, pertinentemente, nós vamos orbitar esta palavra sobre o que ela significou naquele momento, como ela foi aplicada em Tito 1,16, e como ela deve ser aplicada para nós hoje. Eu vou procurar fazer uma exposição do texto, e espero não atrapalhar os irmãos na compreensão da palavra. Bom, o nosso foco ele vai estar no versículo 8, onde ele diz que, na versão, na NVT, ele diz assim: Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Aqui ele diz e aponta para a hipocrisia daquele povo naquele tempo, para os judeus, para os líderes, para todos aqueles que estavam ali de aparência. E a hipocrisia, ela é denunciada aqui. O contexto de Mateus, é bom também nós examinarmos, antes desse confronto dessas autoridades da lei com Jesus, que incomodados que estavam, nós precisamos relembrar que Jesus já havia demonstrado ali quem ele era. Ele já tinha ensinado sobre o valor do reino, como bem trouxe para nós aqui no domingo passado o irmão Alex. Ele já tinha operado milagres, multiplicado pães, ele já tinha se mostrado e mostrado quem ele era, curando enfermos e andando sobre as águas. E aí nós estamos aqui neste momento agora, em que o poder de Deus já havia se manifesto aos homens, na figura do seu Filho, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas em vez de se renderem e de observarem Cristo como o Filho de Deus e ver nele a salvação das suas vidas, os líderes religiosos, eles se aproximaram de Jesus apenas para discutir. Discutir palavra? Não. Para discutir adiáforas, para discutir preceitos de homens, para discutir tradições inventadas por eles mesmos, constantes do Talmud judaico. Eles não foram lá para questionar a incredulidade, eles não foram para questionar o pecado do coração,
mas eles foram para questionar a lavagem de mãos, acusando os discípulos de Jesus de não estarem cumprindo com os preceitos estabelecidos pelos homens daquele tempo. E é nesse contraste que Jesus expõe o problema central. Ele desnuda aqueles homens pela hipocrisia que tinham em observar a lei e negligenciar os seus pais. Negligenciando o mandamento, vocês vão lá ver no verso 5, em que eles negligenciavam o mandamento do Senhor, de honrar pai e mãe, e eu cito isso apenas como exemplo, não é o nosso foco, de honrar pai e mãe, em detrimento de cumprir uma tradição que eles mesmos criaram para, em tese, observar a lei. Bem, Jesus então ele expõe o problema central. Ele não vai denunciar que era falta de zelo, porque eles eram zelosos. Eles não vai denunciar a falta de religião, porque eles eram religiosos. O que ele vai denunciar é a falta de coração. Coração rendido, compungido, entregue àquilo que eles professavam crer. E é aí que então reside a hipocrisia. Ali naquele tempo, nos corações daqueles homens, era muita forma e pouca submissão. Ali era muita tradição e pouca obediência ao preceito da palavra. E é diante disso, nesse momento, que Jesus cita Isaías e traz o profeta e entrega aquela profecia que tinha sido dita para aqueles homens em juízo destes, conforme havia sido escrito pelo profeta 700 anos atrás. E ele diz assim: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. O capítulo em que Isaías fala sobre o tema é Isaías 29. E aí é bom que nós tenhamos em mente, talvez alguns não tenham, que Isaías ele é o profeta messiânico, é o profeta que mais falou sobre a vinda do Messias, como ele viria, em que tempo viria, e da forma que viria e como se manifestaria, em poder, em glória. Ele foi o profeta que pregou o juízo, mas ele trouxe a esperança aos corações daqueles que sofriam com as palavras de juízo, mas que eram confortados com a alegria da vinda do Messias. E aqui nós precisamos compreender isso para nós sabermos exatamente o peso da citação que teve a profecia de Isaías para aquele tempo e para aquele povo pela palavra do Senhor Jesus. Lá em Isaías 29, Jerusalém ela era denunciada, tratada com o nome de Ariel, que significa altar de Deus, por manter os seus rituais, enquanto os seus corações estavam corrompidos. Se você for lá em Isaías 29, 13, você vai verificar a denunciação. Deus anuncia juízo contra uma religiosidade vazia, conforme o verso 15, seguida da promessa de restauração. Restauração esta futura, presente e futura, porque aqueles acontecimentos preditos, profetizados, aconteceram naquele tempo e se repetiram no tempo de Jesus, tipologicamente. Naquele tempo, o rei da Síria estava cercando Jerusalém, a tribo de Judá, e estava ali oprimindo o povo. E aí Isaías vem, denuncia a incredulidade do povo, o vazio dos seus corações, os rituais vazios, e diz em juízo que os entregaria, mas que aqueles que o submetessem, aqueles que o perseguissem, não ficariam sem nenhuma repreensão. Ao passo que logo em diante, do versículo 17 até o final, ele vai prenunciar a vinda de Jesus, profetizando o derramar do Espírito Santo no mundo e a manifestação do Filho de Deus para a salvação e a alegria dos nossos corações. Bem, quando ele denuncia esse vazio e essa religiosidade, Cristo está trazendo de novo para aquele tempo o significado do que era. A aparência de piedade permanecia, apenas a aparência. Veja, 700 anos antes, aquele povo passou por juízo e por restauração. No entanto, o pecado
o coração do homem inclinado para o mal, ele leva o homem a fazer uso da forma em detrimento do seu conteúdo. Por quê? Porque é mais fácil. Por quê? Porque exige menos. Por quê? Porque dá para você sair muito bem fingindo e parecendo. Mas aí vem o texto e nos confronta. Lá em Tito, no capítulo 1, onde nós não mais estamos no contexto dos templos judaicos. Abra sua palavra, abra sua Bíblia no capítulo 1 de Tito. E é onde nós vamos tratar aplicando esta palavra. Depois de conhecer o conceito, de conhecer o contexto, tanto de Mateus quanto de Isaías, nós podemos trazer o peso dessas palavras que denunciava hipocrisia e uma religiosidade vazia para o contexto agora da igreja, onde Paulo escreve a Tito, aplicando e mostrando que tal corrupção não cessou, nem mesmo dentro da igreja, onde homens perversos, homens maus, homens despidos de uma moralidade espiritual, travestidos de pastores, travestidos de irmãos em Cristo, pervertiam os corações daqueles que foram eleitos e chamados pelo sangue de Jesus. Essa era a realidade de Tito. Vamos ler? Tito, do 9 ao 16, como nós vamos nos deter nesse texto, nós vamos ler do 9 até o 16. Diz assim: no 9 aqui, irmãos, ele vai fechar a perícope anterior, em que ele vai tratar sobre os presbíteros, sobre o chamado, o obreiro chamado para trabalhar a favor de Deus, na obra de Deus, para que ele tenha todos os predicativos, todas as exigências, os requisitos para servir. E aí ele fecha o texto assim: deve estar plenamente convicto da mensagem fiel que lhe foi ensinada, de modo que possa encorajar outros com verdadeiro ensino e mostrar aos que se opõem onde estão errados. Eu trouxe esse verso, embora ele seja o final da perícope anterior, exatamente por causa desse final, onde ele diz a finalidade do porquê tanto zelo na escolha de um obreiro da casa do Senhor. E aí ele continua: pois há muitos rebeldes que promovem conversas inúteis e enganam as pessoas. Refiro-me especialmente àqueles que insistem na necessidade da circuncisão. É preciso fazê-los calar, pois, com seus ensinamentos falsos, têm desviado famílias inteiras da verdade. Sua motivação é obter lucro desonesto. Até mesmo um deles, um profeta nascido em Creta, disse: os cretenses são mentirosos, animais cruéis e comilões preguiçosos. Isso é verdade. Portanto, repreenda-os severamente, a fim de fortalecê-los na fé. A fim de fortalecê-los na fé. É preciso que deixem de dar ouvidos a mitos judaicos e a ordens daqueles que se desviaram da verdade. Para os que são puros, tudo é puro. Para os corruptos e descrentes, nada é puro, pois têm a mente e a consciência corrompidas. Afirmam, e aqui é trazido novamente o conceito que Isaías profetizou, Jesus aplicou e novamente ele aplica aos nossos corações. Afirmam que conhecem a Deus, mas o negam por seu modo de viver. Repita comigo: mas o negam por seu modo de viver. São detestáveis e desobedientes e não servem para fazer nada de bom. Isso nos leva a Salmo 14:1, onde ele diz assim: o insensato diz em seu coração: não há Deus. E ele diz mais, ele diz assim:
não há Deus, são corruptos e praticam o mal. Nenhum deles faz o bem. No 2, o Senhor olha dos céus para toda a humanidade, para ver se há alguém sábio e se alguém busca a Deus. No 3, todos, porém, se desviaram, todos se corromperam, ninguém faz o bem, nenhum sequer. Paulo traz à voga exatamente o que está escrito no Salmos 14, onde aqueles homens daquele tempo, daquele modo de viver, influenciando crentes salvos e eleitos a viver também do mesmo modo, a viver conforme vocês repetiram comigo, mas o negam por seu modo de viver. A isso nós chamaremos de ateísmo prático. O ateísmo, irmãos, dentro do ateísmo nós temos vários tipos de ateísmo, mas podemos resumir em 2 ateísmos. O ateísmo teórico, que é aquele que você nega com a palavra, e aí você tem várias circunstâncias, porque temos conhecimento de vários ateus que negam com a palavra e vivem com a sua vida até mesmo melhor do que muitos que se dizem cristãos. Mas o nosso foco aqui é naquele ateu que, embora ele confesse Deus com a sua boca e Cristo como seu Senhor e Salvador, vive uma vida negando tudo aquilo que confessa. E é este o ponto em que nós vamos nos debruçar a refletir hoje, sobre o perigo da vida cristã, sobre o perigo do ateísmo prático da vida cristã, na vida cristã. E eu convido os irmãos, aqui no versículo 16, a ler mais uma vez comigo. Afirmam que conhecem Deus, mas o negam por seu modo de viver. São, por isso, detestáveis e desobedientes, e não servem para fazer nada de bom. Bom, percebemos agora que o problema não é mais os judeus, não são mais os fariseus, não é mais o templo judaico. O problema aqui é viver como se Deus não governasse as suas vidas dentro da igreja, influenciado por preceitos humanos, influenciados por retórica mundana, que não se diferencia em absolutamente nada do que nós temos vivido no nosso tempo, em que o antropocentrismo, o hedonismo tem falado forte nos nossos corações, impingindo dentro da nossa conformação visceral, que faz parte de nós, a nossa natureza adâmica, de buscar o nosso próprio interesse e a nossa própria felicidade, não importa a custa do quê. E isso é impingindo nos nossos corações, de maneira que nós até sacralizamos esse tipo de entendimento. Deus jamais iria querer que eu fosse infeliz. Eu nasci para ser feliz, e Deus quer que eu seja feliz. E para ser feliz eu tenho que me satisfazer. Olha só, no grupo familiar nós passamos o ano inteiro falando sobre isso, não é? O homem visceral, caído em Adão, senhor de si mesmo, aquele que se guia pelas suas vísceras, pelo seu desejo mundano, visceral, de ser feliz, de se regalar, né, de se regozijar. E aí nós confrontamos sempre com alguns exemplos que são fraquinhos, né? Que é a vida dos apóstolos. Quão felizes eles foram dentro dessa conformação, porque felizes eles foram, de fato e de verdade, mas não segundo esse rudimento do mundo e não segundo essa compreensão hedonista que nos leva ao prazer pelo prazer, desprezando a glória de Deus e Deus no centro, ou seja, pelo antropocentrismo, que é o homem no meio, no centro, vivendo para si, por si e em si. Esse é o grande problema aqui. Aqui no versículo 9,
como eu disse, Paulo ele encerra dizendo que aqueles homens eles estavam interessados em lucro. Eles estavam desviando famílias inteiras. Religião na boca, mas o interesse era no bolso. Eles não estavam ali desavisados, eles não estavam ali enganados. Eles eram lobos no meio de ovelhas. Essa mesma doença que foi apontada por Jesus lá em Mateus 17, ela está presente aqui no coração daqueles homens. Porque se vestiam daquilo que aqueles homens hipócritas, os fariseus, se vestiam para viver uma falsa espiritualidade, mas uma religião falsificada. Eu preciso fazer uma ressalva, não porque eu conheça algum fariseu histórico, né, a quem eu tenha grande apreço, não é essa a questão, embora Paulo o seja, mas não é essa a questão. Mas eu preciso fazer uma justiça aqui. O termo fariseu, ele vem do hebraico, prushim, que significa separado. O termo fariseu em si, ele significa algo muito bom. Por si, ser fariseu não é pecado e não é errado. Pelo contrário, é de elevado valor moral. O grande problema reside na hipocrisia que se acometia no coração daqueles homens. E eu tenho que dizer que essa hipocrisia ela não era exclusiva daqueles homens. Ela é inerente ao coração do homem caído, que diante da magnânima presença do Senhor Criador, quando ele toma conhecimento daquilo, irremediavelmente, inexoravelmente, o homem busca refúgio de alguma maneira, sem o Espírito Santo. A maneira mais natural é revestir-se de uma falsa religião ritualística, onde você faz para ser salvo, para ser perdoado, para compensar, como nós falamos muito lá também, para você conquistar, para você fazer, para você ser. Você não depende de um Salvador, porque na verdade essa concepção e essa compreensão só é dada àqueles que são escolhidos. E isso é um grande problema. Mas, fazendo justiça ao fariseu, sejamos todos fariseus. Fariseus do amor, que guarda a palavra, zelosos na forma, sem deixar o conteúdo, sem abandonar o valor, zelosos e separados para Deus, mantendo incólume toda a protuberância, a exuberância que há no amor de Cristo derramado por nós. Não confundamos ser fariseu. Se alguém me chamar de fariseu, eu vou me sentir elogiado, desde que eu perceba que ele não está apelando para a forma corrompida do termo, né? Que historicamente chega até nós de forma corrompida. Bom, eu gostaria de, à luz dessa confrontação de Tito 1:16, onde ele denuncia ali que o modo de viver, a depender do modo de se viver, nós podemos funcionalmente negar o que nós cremos, de trazer essa conformação a 5 pontos do nosso dia a dia, para que nós possamos submeter ao teste, não para que nós sejamos acusados naquilo que erramos, mas para que, não para nos esmagar, mas para que nos confronte, nos conduza a viver uma vida corondel, uma vida diante dele, por ele e para ele. 5 pontos nós podemos ressaltar, dentre tantos, talvez centenas e milhares, mas apenas 5, para que nós tenhamos um exemplo e possamos, a partir daqui, estender a nossa vida cotidiana aos nossos afazeres do nosso dia a dia, de maneira que nós tenhamos uma percepção maior de nós mesmos e numa confrontação nós possamos, se for o caso, nos rendermos a Cristo e nos humilharmos diante dele.
O primeiro ponto que eu gostaria de aplicar, que eu gostaria de abordar, é quando nós não submetemos a nossa vida à palavra. Jesus, no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39, ele diz assim: examinai as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna. Ele falava a homens que conheciam profundamente o texto bíblico. Homens que estudavam, debatiam, memorizavam, mas não se rendiam à palavra. Por isso veio esta palavra. Era um conhecimento sem submissão. Era uma informação sem obediência. Era uma religião sem arrependimento. E esse era o problema. E o perigo continua até hoje. Nós dizemos que a Escritura ela é suficiente. Nós dizemos que a palavra é suficiente. Mas na prática, nós a lemos? Na prática, nós não só a lemos, mas a lemos com seriedade, confrontando o nosso pecado? Na prática, nós a ensinamos? Nós a ensinamos no confronto do pecado? Na nossa casa? E aqui eu quero abordar tudo relacionado ao nosso lar, porque a partir do nosso lar, que é a matriz da nossa fé, que é o lugar onde nós exercitamos primeiramente a nossa fé, nós possamos trazer para o mundo. Qual é o critério que nós utilizamos no nosso dia a dia para decidir? É o nosso ou é o da palavra? É segundo o que Cristo faria ou conforme eu quero, é melhor para mim, eu entendo que seja mais confortável? Nós permitimos que ela governe a nossa vida? Um lar sem palavra, ele não é neutro. Um lar sem palavra, ou Deus governa, ou outra coisa governa. Há outro governo, o do coração. Ou é Deus, ou é você. Você pensou que eu ia falar Satanás, né? Não é, é você. Quando o homem caiu, ele caiu porque ele queria ser igual a Deus. Ele caiu e se fez Deus de si mesmo, Senhor de si mesmo. Ele foi apartado da graça que ele tinha com Deus para estar submisso à sua vaidade, à sua vontade, na sua morte. E é isso que está estampado. Se você não governa a sua casa pela palavra, quem governa a sua casa é o seu coração. Não existe vazio espiritual. Quando a palavra não ocupa o centro, outra coisa vai ocupar. Precisamos nos preocupar com isso e nos perguntar com honestidade: onde está a leitura diária da Escritura em nossa casa? Estamos fazendo? Amém. Se estamos fazendo, louvado seja Deus. Obrigado, Senhor, porque não é natural de nós, é o Senhor que opera isso em nós. Onde está a devoção familiar? Estamos sendo devotos em família, pelo cabeça, na família, glorificando a Deus? Amém. Mas se nós não estamos, nós estamos pecando. Onde está a instrução aos filhos na verdade? Será que temos instruído os filhos na verdade? Ou segundo os preceitos bonitinhos e perfeitinhos do mundo? Se nós confessamos que a palavra comunica a vida eterna, como é, pelo amor de Deus, que nós podemos viver sem ela? Se ela é o veículo que vem até nós, trazendo verdade de Deus, como é que nós podemos viver sem ela? Ora, se nós negligenciamos nestes pontos que eu acabei de apontar, nós confessamos com os lábios e negamos com o coração. E aí nós nos assemelhamos aos nossos não, que não são nada nossos,
aos ateus funcionais, aos ateus práticos, aqueles que vivem uma vida, conforme está denunciado lá em Salmo 14:1, como se Deus não existisse. Um lar que se diz cristão, mas vive sem a palavra, torna-se funcionalmente um lar ateu. Viver como se Deus não falasse, como se Deus não dirigisse e como se Deus não governasse. Esse é um lar ateu. E, fatalmente, um cristão descuidado, ele se atropela com fatos da vida que denunciam exatamente essa conformação. Parece duro, mas é a palavra de Deus. Esse é o retrato do homem caído. Será que é o nosso também? Devemos nos questionar. Viver como se Deus não falasse, não dirigisse e não governasse. Nós negamos a Deus quando nós não examinamos a nós mesmos pela palavra. Quando nós encaramos a palavra como conceitos filosóficos, como significados, sem aplicar a nós. Eu entendi o culto, pastor, a palavra do culto. Eu entendi o que o senhor falou. Será? Você aplicou ao seu coração? Você se viu miserável naquela situação? Você reconheceu quem você é? Reconhecer quem é Cristo para você? Será que isso é combustível para você levar uma vida para a glória de Deus? Se humilhando, descendo com a boca no pó? Abrindo mão da sua vaidade, da sua justiça, pela qual você vive todos os dias naturalmente? E é óbvio que eu estou falando daqueles que ainda se deixam levar. Tem muitos espirituais aqui que não é com esses que eu estou falando. Me perdoem, não é com você. Mas é com aquele que, num trânsito, numa fechada, automaticamente ele solta algo visceral. É aquele que o camarada está andando, pisa na unha encravada dele, e ele solta automaticamente aquele palavrão. Nós devemos entender a palavra do ponto de vista funcional. Quando não permitimos que ela nos confronte, e quando não discipulamos os nossos filhos à luz desta palavra, nós estamos negando a Cristo. Viver sem a voz de Deus governando o nosso dia a dia, a nossa vida. Mas não é isso que nós somos diante de Deus. Aqui é uma reflexão para que nós nos enxerguemos. Mas, de fato, nós que fomos chamados pelo sangue do Senhor Jesus, nós fomos chamados para sermos, conforme está escrito lá em Efésios 2:10. Somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras. Amém? É para isso que nós fomos chamados. Mas nós não podemos, por isso, deixar de confrontar a nossa natureza carnal, que depõe contra essa verdade. A palavra, para Judas, mata. Para Pedro, salva. Nós somos Pedro. Para nós ela produz alegria, embora que primeiro ela produza dor. Embora primeiro ela cause em nós muita dor. Mas em nós, no nosso coração, ela se torna em alegria. O segundo ponto que eu gostaria de trazer para a nossa reflexão é quando criamos nossos filhos sem a perspectiva da glória de Deus. Nós já mencionamos, mas eu gostaria de me aprofundar um pouco mais, porque esse é um aspecto muito importante que aflige a igreja de Cristo. Os irmãos, os pais, que volta e meia nós vemos cometer alguns deslizes, e pela palavra, que essa palavra encontre, que ela ecoe nos corações de maneira a edificar, para que Deus seja glorificado neste ponto também. Quando criamos nossos filhos sem a perspectiva da glória de Deus, Deus nunca tratou o lar como algo secundário. Desde o princípio, a fé sempre foi transmitida dentro de casa, tradição oral. Lembra? Antes de Moisés, tradição oral.
Ela não foi delegada ao Estado, ela não foi delegada à igreja, e nem entregue à cultura. Ela foi confiada aos pais. Deuteronômio 6, de 6 a 7, diz assim, eu não vou esperar que os irmãos abram, mas se quiserem abrir, fiquem à vontade, porque o nosso tempo não permite. Estas palavras estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos, falará delas assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Perceba o peso, não é um conselho, é um mandamento. Ensinar, inculcar a palavra aos filhos, saturar o cotidiano dele com palavra, na cama, na mesa, no caminho, na rotina do dia a dia. O lar deve respirar Escritura. E aí vem aquela pequena confrontação. É assim que acontece na nossa casa? Depois, no Novo Testamento, em Efésios 6,4, diz assim, pais, criai-os na disciplina e na instrução do Senhor. Não diz criar na disciplina da cultura, nem no sucesso profissional, e nem na aprovação social, mas na admoestação do Senhor, na instrução do Senhor. O alvo aqui, portanto, não é sucesso, não é formação acadêmica, não é beleza, estética. É alvo espiritual. O fim é teológico. É a compreensão da glória de Deus, de quem nós somos e de quem Ele é. É ensinar ao filho como ele deve se comportar diante do Deus Criador. E não de boas maneiras, ou para tirar boas notas, ou para alcançar carreiras, né? Estáveis e notáveis. O pagão faz isso. O ímpio faz isso. O ateu faz isso. Boas maneiras. À luz da antropologia, do antropocentrismo e da reciprocidade, eles se balizam para impingir isso no coração dos seus filhos. E não tem nada de diferente do que o cristão faz com os seus. Está certo. Mas a palavra nos diz para que nós temos que exceder a justiça, a moral. Como? Glorificando a Deus. Ultrapassando essa moral rasa, essa moral material. Muitos pais investem muito na vida dos seus filhos. Investem pesado. Dedicam a sua vida a isso. Mas é isso que a palavra está ensinando aos pais a fazer? Ensinar o filho a ganhar a vida? E não estou dizendo que está errado. Mas é isso que ela pede que nós façamos? Volta lá em Deuteronômio 6, de 6 a 7. O que é que ele diz? Inculcar a palavra. Inculcarás a teus filhos, falarás delas assentado à tua mesa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Ou seja, em outras palavras, em todo o tempo, incessantemente, na admoestação do Senhor, pela palavra. Aos pais está confiado a ensinar os seus filhos a temerem a Deus. O mundo não ensina isso. A amarem a palavra, a viver para a glória de Cristo. Este é o mandato do lar cristão. Esta é a missão dos pais. Mas o que muitas vezes acontece, e aí é na trivialidade do dia a dia, nós corrigimos sem a Escritura. Disciplinamos, mas sem o Evangelho. Muitas das vezes com justiça própria, porque estamos nervosos, irritados. Nós toleramos. Mas toleramos pelo quê? Pela palavra? Se eu estou imbuído de ensinar o meu filho, eu vou tolerar que ele erre até que eu me irrite? É assim que eu devo me comportar? Até que eu não aguente mais? É isso que a palavra pede? Ou é para inculcar a admoestação do Senhor no coração do seu filho? Em amor, em misericórdia, não irritando o seu filho, mas chamando ao conhecimento da graça e da misericórdia de Deus por meio do seu Filho, o Senhor Jesus.
Nós criamos até filhos moralizados, mas não discipulados. Nós exigimos comportamento, mas não formamos o coração dos nossos filhos. E é claro que isso não é para todos. É para aqueles que incorrem nesta falha e nessa falta. Quando essa formação espiritual ela é negligenciada, o que nós estamos fazendo e dizendo na prática é que Deus não é o centro da família, que o reino não é a prioridade e que a eternidade pode esperar. Isso é ateísmo prático. O ateu vive assim. Ele vive sem referência de Deus. Um lar que não conduz os filhos ao Senhor vive exatamente assim, como se Deus não fosse necessário. Mas as Escrituras nos lembram em Salmos 127:3. Os filhos são herança do Senhor. Eles pertencem a Deus, não são seus. Eles pertencem a Deus antes de pertencerem a nós. Antes de serem nossos, Ele é dele. E nós somos mordomos do Senhor. Não somos donos. Mas, portanto, se fazemos e tropeçamos, negamos a Deus, quando educamos sem a palavra, corrigimos sem graça e planejamos o futuro, os futuros dos nossos filhos, sem considerar o reino primeiro. Essa é a grande verdade que nos corrige, que quer que nós mudemos de direção. Essa é a segunda forma de ateísmo prático. Ter um lar cristão no nome, mas não no seu propósito. O terceiro ponto é quando oramos com os lábios, mas decidimos sozinhos. É um outro aspecto da nossa vida no lar. Falamos muito de oração, oramos antes das refeições, oramos antes das decisões, e nós oramos muito no culto. Mas a pergunta é, nós realmente dependemos de Deus? Ou apenas mencionamos Deus? Por formalidade, por desencargo de consciência, deixando a natureza visceral imperar. Apenas para dar uma aliviada no peso daquilo que nós já sabemos que o Senhor trouxe para a humanidade. Veja, a Escritura lá em Provérbios 3, de 5-6, ela diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Perceba o peso dessa palavra. Ele não diz, confie um pouco, mas confie no Senhor de todo o teu coração. Ele não diz, consulte de vez em quando. Ele diz, não se estribes no teu próprio entendimento. Busque ao Senhor. Lembre-se de Deus em todos os momentos, não só nos domingos. Devemos tê-lo à nossa frente, sob a nossa perspectiva, em todos os nossos caminhos. Submissão real, total, plena, é o que Provérbios prega. Não estribes no teu próprio entendimento, ou seja, não se apoie na sua própria autonomia, não confie na sua própria sabedoria, e não viva como se você fosse senhor da sua vida. Busque ao Senhor. Mas o que muitas vezes nós fazemos? Oramos, Senhor, entrego nas tuas mãos. Bom, né? Está na mão de quem pode, não é? Mas em seguida, o que a gente faz? Nós decidimos por impulso. Nós reagimos na carne. Nós planejamos sem consultar a vontade de Deus. Parece que a gente faz assim, não. Eu decidi, Senhor, eu já decidi. Mas eu estou orando para o Senhor, porque o Senhor é que sabe o que é melhor. Aí eu vou. Se for ruim, você me para. É assim que Deus quer? Meu irmão, Deus quer que você caminhe por Ele, para Ele, corandel, diante dEle, e não fazendo dEle um amuleto da sorte.
E o pior de tudo, esse mesmo que faz esse tipo de consulta ao Senhor, diante de uma intempérie, dentro da oração que fez, com o coração já obstinado a seguir o seu próprio caminho, Deus, por misericórdia, às vezes vai lá e impede. E aí você sabe o que ele fala? Murmura. Só comigo que essas coisas acontecem. Ainda Deus, respondendo à oração, ele ainda murmura dizendo, tinha que ser comigo. Não, Senhor, o Senhor vai me abençoar, eu vou tentar de novo. E ele vai por outro caminho, ele vai por outro, vai por outro, vai por outro. E aí Deus, por misericórdia, impede, não dá certo e ele ainda murmura contra Deus. Esses somos nós. E a isso nós chamamos de deísmo prático, irmãos. O deísmo prático, ele é aquele em que você crê que Deus existe, mas que Ele não está governando. Deus existe, mas você vive como se Ele não governasse, como se Ele não interviesse, como se Ele não dirigisse os nossos passos. Mas a Bíblia afirma exatamente o contrário disso. Ela diz que Ele governa todas as coisas. Em Salmo 103, 19, Ele diz assim, o Senhor fez dos céus o seu trono, de onde reina sobre todas as coisas. Ele dirige os nossos passos, conforme Provérbios 16, 9. É da natureza humana fazer planos, mas é o Senhor quem dirige os nossos passos. Ele sustenta a criação, conforme Hebreus 1, 3. O Filho irradia a glória de Deus, expressa de forma exata o que Deus é, e com sua palavra poderosa, sustenta todas as coisas. E Ele chama o seu povo para buscá-lo em tudo, conforme Tiago 4, de 13 a 15. Viver independente não é ter maturidade. Pelo contrário, é ser criança, menino. Menino na fé. É incredulidade prática. Assim, nós sempre negamos a Deus quando nós tomamos decisão sem oração sincera. Não é apenas orar, é orar com sinceridade, buscando ao Senhor. Lembra do que Cristo denunciou no coração daqueles vazios? O vazio, a falta de conteúdo, de submissão, a falta de Deus no coração, a falta de buscá-lo em espírito e em verdade. Não basta orarmos, a oração tem que ser sincera. Nós negamos sempre a Deus quando nós conduzimos o nosso lar sem buscar direção bíblica. Confiamos mais na estratégia do que na providência. Isso é ateísmo funcional. É assim que o ateu vive, irmão. É como se Deus não existisse. Só que nós com uma linguagem religiosa. Se nós fizermos assim. Portanto, devemos nos atentar no conteúdo, não apenas na forma. Essa é a terceira forma de ateísmo prático. Orar com os lábios, mas governar a vida sozinho. O quarto ponto, e penúltimo ponto, é quando o lar não é um espaço de graça, mas de dureza. Esse tema foi escolhido porque, de fato, e o pastor está aqui para não me deixar mentir, é um fato que acomete muitas vidas, muitas famílias cristãs, e que enchem o aconselhamento. Por quê? Porque são lares em que não há graça. São lares em que o evangelho não entra. Ora, se Deus salvou a nossa casa, o primeiro lugar, o primeiríssimo lugar onde o evangelho deve aparecer, não é na rua, não é perante terceiros. É perante os de dentro de casa, irmãos. O amor é derramado ali primeiro, para depois ir para fora. Paulo escreve a cristãos regenerados, aplicando o evangelho diretamente ao lar. Colossenses 3, 12 a 13, ele diz assim, revesti-vos de compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência,
Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros, é dentro de casa. Depois ele desce para o versículo 19, ele diz assim: maridos, amai as esposas, amai vossas esposas e não as trateis com amargura. No 21 ele diz assim: pais, não irriteis os vossos filhos. O irriteis aqui é fazer segundo o teu coração, para a tua própria glória, segundo a tua própria justiça, e não aplicando a justiça daquele que é amoroso, misericordioso. E ele ainda reforça, na Epístola aos Efésios, capítulo 4, versículo 32, dizendo assim: sede bondosos, misericordiosos, perdoando-vos, como Deus vos perdoou em Cristo. Perceba que o argumento aqui não é moralismo, é evangelho aplicado. É trazer o evangelho coerente e não hipócrita para dentro da nossa casa. Nós fomos perdoados, portanto, perdoamos. Nós recebemos graça, portanto, vivemos com graça. O lar cristão deveria ser o lugar mais seguro da terra. E eu te pergunto, pastor, é? Na prática do aconselhamento? Deveria. Lá deveria ser o lugar onde nós exercitamos paciência, perdão, misericórdia, restauração, tolerância, longanimidade, todos os frutos, né? O fruto do Espírito, mansidão, né? Tudo deve ser experimentado dentro do lar. Porque senão, o nosso lar ele vira tribunal, ele vira campo de guerra, lugar de medo. E isso não reflete o Pai Celestial. Deus corrige com amor. Olha o que está escrito em Hebreus 12, 6. Pois o Senhor disciplina quem Ele ama e castiga todo aquele que aceita como filho. Salmo 103, 13 a 14. O Senhor é como um pai para seus filhos, bondoso e compassivo para os que o temem. Pois Ele sabe como somos fracos. Lembra que não passamos de pó. Esse é o reflexo do Senhor. Ele não esmaga o quebrantado. Lá em Isaías 57, 15, que nós já tivemos essa pregação aqui no púlpito dessa igreja, o alto e sublime que vive na eternidade, o santo diz: habito nos lugares altos e santos, e também com os de espírito oprimido e humilde. Dou novo ânimo aos abatidos e coragem aos de coração arrependido. Ele não esmaga aqueles que estão quebrados. E esta é a quarta forma de negar Deus na prática. Ter um discurso cristão, mas um lar sem graça. O quinto e último ponto é quando nós vivemos para nós e não para a glória de Deus. No fim, tudo se resume em uma única pergunta: para quem vivemos? Para nós ou para a glória de Deus? Na carta aos Coríntios 10, 31, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Na carta de Paulo aos Romanos 11, 36, ele ainda diz: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Esse é o fim último da nossa vida, irmãos. É o fim último da vida cristã. Não é detalhe. Não é uma área específica. É o centro, é o todo. Cada decisão, cada palavra, cada rotina do lar deve ser tomada sob essa premissa. Mas quando o conforto vira prioridade, o ego governa e a vontade própria dirige as nossas escolhas, então nós estamos vivendo para nós mesmos. E viver assim é exatamente o que o ateu faz. Sem referência de Deus, sem dependência de Deus e sem glória para Deus. Se nós não nos apercebermos da vida que nós levamos, confrontando-a com a palavra, nós podemos estar caminhando como ateus
afrontando a glória de Deus com o ateísmo prático, levantando a bandeira do cristianismo, defendendo Jesus em discussões, em internets, redes sociais, mas vazios de conteúdo, de vida cristã. A vida cristã não é apenas confessar Deus com os nossos lábios, é viver corandel diante dele, por ele e para ele, dando glória a ele. O Deus é o centro de tudo, ou então somos nós. Ou é ele, ou somos nós. Não existem dois tronos aos quais nós possamos servir nos nossos corações. Percebam que essa hipocrisia que Cristo denunciou em Mateus, profetizada por Isaías, ele anunciou por meio do seu apóstolo à igreja. Isaías já tinha alertado. Jesus denunciou em Israel e Paulo aplica e adverte a igreja. O perigo sempre foi o mesmo: confessar Deus com os lábios, mas viver distante dele no coração. E se formos honestos diante da pregação, em algum desses pontos hoje, nós confessaremos que nós falhamos em algum ponto. Todos nós vacilamos, nós erramos, por vezes nós vivemos como se Deus não estivesse presente. Mas a palavra, esta palavra, não nos foi dada para condenação, ela nos foi dada para correção, não é sentença, é misericórdia, porque o Pai, como nós acabamos de ler, corrige o filho que ama. O Senhor disciplina quem Ele ama. Ele nos confronta, é porque ainda nos trata como filhos. O hipócrita foge da luz, mas o filho se curva. O joio endurece, mas o trigo se inclina. O eleito não despreza a repreensão, ele se arrepende. Por isso, o nosso chamado hoje não é para provarmos que somos salvos, ou para nós vermos que não somos salvos, ou qualquer coisa dessa natureza. É para que nós vivamos como quem já foi alcançado pela graça em Cristo. De maneira que nós voltemos o nosso coração, reformemos o nosso lar, submetamos a nossa rotina, tragamos Cristo para o centro e vivamos corandel, mais uma vez, diante dele, por ele e para ele. Não pelo caminho da dor, não pelo caminho de Jonas, fugindo até ser quebrado, mas pelo caminho do amor, porque aquele que nos chama à santidade é o mesmo que nos salvou pela graça. O mesmo Deus que exige glória é o Deus que nos deu Cristo para que pudéssemos viver para essa glória, para Ele. Que o Senhor nos dê um lar onde Ele governa, uma fé que não seja apenas falada, e uma vida que o glorifique em absolutamente tudo. Que assim seja nas nossas vidas e que nós nos confrontemos pela palavra, para que nós vivamos em verdade, com conteúdo, submissos, quebrantados, humildes, nos humilhando, abdicando da nossa natureza carnal, da nossa justiça própria, para que nós de fato glorifiquemos ao Senhor funcionalmente, porque foi para isso que nós fomos chamados. Que nós nos apercebamos do risco, do perigo que é buscar entender a palavra por conceitos, buscar entender a palavra sem a cognição aplicada ao nosso coração. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude e que nós possamos viver uma vida, de fato, significante para a glória do nome dEle. Amém? Vamos nos colocar de pé e vamos orar ao Senhor. Eu encerro aqui a palavra. Que o Senhor venha aplicá-la aos nossos corações. Feche os seus olhos e vamos orar ao Senhor.